Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos rever as informações sobre histologia. Vamos iniciar nossos estudos, então, pelo tecido epitelial de revestimento. A nossa primeira estrutura a ser estudada é o intestino delgado, estrutura anatômica localizada dentro da cavidade abdominal. Nessa estrutura, nós podemos observar que as vilosidades intestinais são essas estruturas arredondadas presentes na camada interna deste órgão, né? São estruturas em formato de dedo de luva, contendo na superfície dessa cavidade o epitélio simples cilíndrico com microvílos e células caliciformes. Microvílos são essas outras dobradinhas que a gente consegue observar aqui nessa imagem de lâmina, tá? Essas preguinhas, tá ok? E aí, além disso, a gente vai observar a formação das células caliciformes. Células caliciformes produzem muco intestinal, tá ok? E aí, essas vilosidades vão promover o quê? Vão aumentar a superfície de contato com os nutrientes que estão passando aqui dentro do intestino delgado durante a digestão, tá ok? E aí, a gente observa que abaixo do tecido simples cilíndrico, a gente vai observar a formação de tecido conjuntivo, tá? Então, aqui entremeado, dando sustentação ao epitélio, a gente observa a formação do tecido conjuntivo, ok? Então, note que as células do tecido conjuntivo são mais afastadas, devido a essa maior quantidade de matriz extracelular nesse tecido, do que as células do epitélio. As células do epitélio estão proximamente, intimamente umas ligadas às outras, já no tecido conjuntivo a gente encontra um espaço maior devido à maior concentração de matriz extracelular. A próxima estrutura que vamos estudar é a traqueia, componente do sistema respiratório, por onde passa o ar para que a gente possa respirar, fazer as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico. Então, na traqueia, no epitélio interno aqui, ó, de revestimento do trato respiratório na porção da traqueia, nós observamos o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, porque os núcleos das células, ó, ora tá para cima, ora tá para baixo, então dá a impressão de que são várias camadas. Cilíndrico, formato da célula, ok? Ciliado, porque ela apresenta cílios na parte apical dessa célula e ainda apresenta células caliciformes, que são essas mais clarinhas que a gente observa na projeção aqui, são produtoras de muco, tá ok? Então, ele é encontrado no revestimento das vias aéreas superiores, tanto na cavidade nasal, quanto em parte da laringe, na traqueia e até os brônquios, tá? E aí a gente sabe que, embora esses núcleos dessas células estejam em alturas diferentes, a gente percebe que essas células epiteliais tocam a lâmina basal, constituindo então uma única camada celular. Aqui está a lâmina basal, ok? E aí a gente percebe que é uma única camada de células aqui constituindo esse epitélio, tá? Então é o epitélio simples, mas por ter essa aparência de estratificado, ela vai receber esse nome de pseudoestratificado, ok? Ó, aqui a gente consegue visualizar a formação das células caliciformes, produtoras de muco, e aí as células cilíndricas ciliadas, pseudoestratificado, porque ora o núcleo está para cima, ora ele está para baixo, tá ok? Tranquilo, né?
Ducto de glândulas, vamos estudar aqui, em especial, as glândulas salivares. Nós temos três, uma parótida, submandibular e sublingual, tá ok? Então, a gente observa no ducto dessas glândulas um epitélio cúbico simples, quadradinho, vai formar um cubo, tá ok? E uma única camada, tá? Então, essa morfologia é importante para a gente não confundir o ducto de uma glândula com um vaso sanguíneo, tá? A glândula salivar é uma exceção, no caso, porque ela vai apresentar um ducto com epitélio estratificado cúbico. Então, já na saliva, ó, a produção de saliva, a gente vai ver aqui, ó, duas camadinhas, tá ok? Para a produção aí desse material. Então, nesse espaço aqui é por onde vai sair o material produzido, que é a saliva. No revestimento interno dos vasos e superfícies também de órgãos, a gente vai encontrar um epitélio de revestimento de vasos sanguíneos e também linfáticos, chamados de endotélio, tá? Esse endotélio é caracterizado porque apresenta uma única camada de células achatadas, né? Chamadas então de epitélio simples pavimentoso. Que a gente vai visualizar aqui, ó, essa porção mais escurecida são as células pavimentosas. Então, eu tenho uma única camada, então ele é simples. Aqui dentro, ó, é um vaso sanguíneo. Veja que esses vermelhinhos aqui são as hemácias, tá ok? Então, esse tipo de epitélio também pode ser observado no revestimento de superfícies corporais, como, por exemplo, na cavidade peritoneal. Cavidade peritoneal é aquela que vai estar localizada dentro do abdômen. Cavidade pericárdica é o pericárdio que vai proteger o coração, e a pleura é uma membrana que vai proteger o pulmão, tá ok? E aí, nesses casos aqui, como o endotélio vai estar relacionado à porção de tecido, a gente vai chamá-lo de mesotélio. Aqui nessa imagem temos uma veia. Perceba que na parte interna visualizamos várias hemácias, tá ok? E aí na parte, ó, em volta do espaço da luz dessa veia, nós observamos a formação das células endoteliais, ó. Veja que elas são achatadinhas e a gente consegue visualizar a formação aqui dessa elevação, que é o núcleo da célula. E aqui, ó, na formação do alvéolo, né, revestindo o alvéolo. Então, aqui a gente tem um alvéolo, aqui tem outro alvéolo, e aí, revestindo todo esse material, a gente tem a formação desse endotélio, que aqui, junto ao tecido, a gente vai chamá-lo de mesotélio. Locais onde são encontrados epitélios do tipo estratificado. Estratificado, muitas camadas, tá ok? Então, na pele fina e na pele grossa, a gente vai observar esse tipo de epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, né? O que vai diferenciar é a quantidade de queratina para a pele fina e a quantidade de queratina para a pele grossa, tá ok? Então, as células da camada mais superficial da pele, elas vão perder seus núcleos e as suas organelas e vão ser totalmente preenchidas pela proteína queratina. Então, uma região bem corada, quando a gente utiliza o corante do tipo eosina, por isso que fica bem róseo essa camada, tá ok? Na pele delgada ou pele fina, a quantidade da queratina é bem menor do que na pele grossa, como nas palmas das mãos e na planta do pé, principalmente se a gente olhar o calcanhar, tá ok? Então, uma vez que o atrito nessas regiões do corpo é muito maior, onde tem mais atrito, a gente vai ter uma pele mais grossa, onde tem menos atrito, a gente vai ter uma pele mais fina, tá? Então, observe aqui na pele fina, ó, a camada estratificada, várias camadinhas de células, até chegar à mais externa, que é a queratina. E aí, essa mais externa a gente chama de extrato córneo. Já na pele grossa, veja que a camada de queratina é muito mais grossa, tá ok? Aqui nessa imagem, nós visualizamos tudo isso é o tecido epitelial, do roxinho até o rosa, tudo é o tecido epitelial. A parte mais clara, mais esbranquiçada, é tecido conjuntivo, tá? E aí, cada voltinha dessa aqui, ó, forma uma papila dérmica. Essas papilas dérmicas é que vão formar as suas digitais. Nessas imagens, nós visualizamos novamente a parte de tecido
epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. Veja a queratina aqui, ó, camada mais superficial, tá ok? E aqui também, epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? No esôfago, essa estrutura aqui, que participa do sistema digestório, a gente observa a formação de um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Não vamos ter aí necessidade de queratina, porque não vai haver atrito com o material, tá ok? Então, ele é presente em toda a mucosa da boca, parte da laringe e também todo o trato do esôfago. Então, essas células são mais superficiais para a classificação desse epitélio, tá? Que são as pavimentosas, aquelas achatadas. E aí elas vão ter esses núcleos mais achatados também que vão formar várias camadas subjacentes. Então, verifique aqui, ó, na imagem, que esse aqui é o epitélio estratificado pavimentoso, ó, não temos uma camada de queratina aqui em cima, tá ok? A última camada de células já está em contato direto com a luz do órgão, por onde vai passar o alimento. Abaixo dessa camada do epitélio, nós vamos encontrar tecido conjuntivo frouxo, que vai dar sustentação ao epitélio. No epitélio, a gente verifica que essas células são intimamente ligadas umas às outras. Já no conjuntivo, como existe uma maior quantidade de matriz extracelular, essas células vão ter esses espaçamentos maiores. Bexiga urinária. Na bexiga urinária, nós vamos observar um tecido epitelial específico desse órgão. É o epitélio de transição, né? Geralmente encontrado nas vias urinárias. E essas células mais superficiais contêm uma forma mais globosa, mais arredondada. Os núcleos dessas células se encontram mais afastados devido ao grande volume citoplasmático que a gente observa nessas células. E esse epitélio ele pode se modificar de acordo com a alteração da demanda funcional, ou seja, essa bexiga cheia de urina, ela precisa esticar a parede muscular e com isso o epitélio interno de revestimento. Essa bexiga vazia, ela vai encolher, vai diminuir esse espaço aqui dentro para contenção de urina, então essas células vão diferenciar aí a sua morfologia, tá ok? Então, observem aqui, ó, esse é o epitélio de transição, e conforme essa bexiga enche, estica ou esvazia, encolhe, a gente vai ver uma alteração no formato dessas células, tá ok? Então, aqui, ó, a gente vai observar a formação dessas células mais arredondadas e ovais. Então, essa parte toda aqui é a luz do órgão, onde vai estar preenchido de urina, tá? E aí, a gente vai ter várias camadas desse material, dessas células. Então, epitélio de transição somente na bexiga urinária. Vamos agora para o tecido epitelial glandular, aquele que forma as glândulas. No intestino delgado, a gente vai observar as glândulas exócrinas tubulosas, formação dessas glândulas, abaixo daquelas vilosidades intestinais que a gente já estudou, tanto num corte longitudinal, quando eu corto o órgão no formato longitudinal, ou quando eu corto um órgão no formato transversal. Note que são formados pelo mesmo epitélio daquelas velocidades que a gente já estudou anteriormente, tá ok? Então, observa aqui, ó, que essa aqui é uma glândula tubular. Cada uma dessas porções aqui é uma glândula, a formação de uma glândula tubular, tá ok? Então, o intestino precisa secretar material, e vai formar aí, além das células caliciformes aqui, produtoras de muco, a gente vai observar a formação dessas glândulas exócrinas tubulosas, tá ok? Na parótida, ou também no tecido do pâncreas, a gente vai observar a formação de ácinos serosos. O que é um ácino? Essa estrutura arredondada, que é produtora de material secretado, e esse material secretado vai passar por um ducto excretor. O ducto excretor a gente já estudou no epitélio de revestimento. O que nos interessa agora aqui é a formação do epitélio glandular, tá ok? Então, aqui é a glândula parótida, tá? Aquela que é acometida pela cachumba.
infecção pelo vírus paroximide. Então, esses ácidos são estruturas circulares, com uma luz, um espaço bem estreito, formado com células com núcleos arredondados e subcentrais, tá? E um citoplasma que é rico em grânulos de zimogênio. E isso vai conferir uma coloração mais avermelhada quando a gente faz a tintura aí desse tecido para observação na lâmina, tá? Separando a glândula em lóbulos, a gente consegue ver os septos conjuntivos. A gente vai ter um tecido conjuntivo, ó, separando cada uma da formação dessa glândula, tá? Essa voltinha mais rosa aqui em volta do ácido, tá ok? Então, em vermelhinho aqui dentro, a gente tem o material secretado e em roxinho aqui, mais externamente, ó, as células que vão formar esse ácido do tipo seroso. No esôfago, nós vamos observar porções secretoras mucosas que aparecem palidamente quando a gente faz a coloração, devido ao alto conteúdo de vesículas de secreção que contém muco. Quando a gente faz os processos para coloração, esse muco ele é perdido, por isso que fica clarinho desse jeito, ok? Então, essas células mucosas, elas vão possuir núcleos achatados, com a periferia e a luz bastante ampla. Então, aqui, ó, na pontinha da célula, na periferia da célula, a gente encontra os núcleos dessa célula, tá? Ele pode ser visualizado também a formação de um ducto. Esse ducto é o que vai jogar esse material para o meio externo do esôfago. Então, aqui a formação da glândula, de um ácido do tipo mucoso, e aí esse ducto que vai levar esse material mucoso para a parte da luz do esôfago, ok? Nas glândulas submandibular e também na sublingual, a gente vai ver a formação de um ácido misto, porque vai haver uma formação de uma porção secretora mucosa, com pequeno capuz de células serosas, né? E também ele vai ser denominado devido a esse formato de meia-lua ou lua crescente, ok? E aí podem ser observados também ductos e septos conjuntivos. Ó, material mais claro é a porção produtora da célula, né? Essa porção de seroso e mucoso. E a parte mais escurecida em volta são as células que vão formar esse ácido do tipo misto. Então, aqui a gente tem uma célula do tipo semilua ou meia-lua, serosa, que vai produzir esse material. E aqui a gente tem as células do tipo mucosa, que são mais claras e que tem o núcleo sempre na periferia da célula. As glândulas endócrinas são aquelas que jogam o material secretado para dentro dos vasos sanguíneos. E aí, esses hormônios, essa secreção é chamada de hormônio, então esses hormônios vão atuar em outros órgãos diferentes daquele que foi secretado. Então, na glândula adrenal, que é essa glândula suprarrenal sobre o rim, tá ok? A gente tem uma glândula adrenal sobre cada um dos rins, e aí a gente chama ela de adrenal ou suprarrenal, tanto faz. Então, na observação da organização histológica dessas glândulas, o que a gente vai observar? Células formam cordões retilíneos ou levemente arqueados associados aos vasos capilares. Por quê? Eu tenho que jogar essa produção feita por essas células para dentro da corrente sanguínea. Daí a classificação como uma glândula endócrina chamada de cordonal, porque vai formar esses cordões celulares, tá ok? Então, entremeados a esses cordões celulares, a gente vai observar vários capilares sanguíneos, responsáveis pela drenagem desse material, desse hormônio, que foi produzido, que vai ser secretado por essa glândula, tá? Então, aqui, ó, a gente fez um corte transversal, a gente observa aqui a formação do vaso sanguíneo e aí a produção desse material para dentro desse vaso. Aqui, num corte longitudinal, a gente consegue observar os cordões dessa glândula endócrina. Tireoide. Tireoide também é uma glândula do tipo endócrina, né? Vai produzir material e vai ser jogada aí essa secreção para dentro da corrente sanguínea, ok? Então, o arranjo das células em formato de folículo ou vesículas, né? Daí essa classificação de glândula endócrina folicular ou vesiculosa,
como a gente observa aqui, a formação de um espaço para onde esse material vai ser produzido e jogado, armazenado, tá? Então, esses folículos são formados por epitélio simples cuboide ou cilíndrico. Vejam aqui que parece mais um cuboide, né? Um quadradinho, tá ok? E esse espaço central, ele vai armazenar esse material que foi produzido. A gente chama aí de coloide, que é a tireoglobina, tá? Então, observa aí que a gente também consegue visualizar a separação aqui, ó, entre uma glândula folicular e outra, tá ok? É formado por tecido conjuntivo, que a gente chama isso de estroma. Então, essa divisão aqui, ó, entre uma glândula folicular e outra, tá bom? Vamos agora para o tecido conjuntivo. Vamos verificar as porções do tecido conjuntivo e suas especializações. Começando aqui pelo tecido conjuntivo frouxo, nesse tecido nós vamos observar maior proporção de células e matriz extracelular também, apresentando menor quantidade de fibras colágenas. Vários tipos celulares típicos desse tecido conjuntivo podem ser observados nessa formação, especialmente os fibroblastos, né, caracteristicamente por seu núcleo ovalado. Então, observe aqui que essas células mais alongadas com núcleo ovalado são os fibroblastos. Pode ser encontrado na mucosa e na submucosa de diversos órgãos e circundando também vasos sanguíneos, nervos e músculos. É aquele tecido que vai dar sustentação principalmente ao epitélio de revestimento. Já o tecido conjuntivo denso, ele se diferencia do frouxo por apresentar maior proporção de fibras colágenas e do que a substância amorfa, que é a matriz extracelular, tá? A organização dessas fibras vai ser orientada a partir dessa subdivisão, diferenciando ele em tecido modelado, organizado, quando as fibras estão regularmente orientadas paralelamente e entremeadas com fibrócitos, né, na formação de tendões, ligamentos e também na córnea. Então, modelado, a gente vai ter essa formação organizada desse tecido, tá? E o não modelado, quando essa orientação ela é aleatória, ela é randômica. Por exemplo, na derme, né, na parte da tela subcutânea, na submucosa também do trato digestivo. Então, onde esse material estiver, entre aspas, bagunçadinho, a gente vai chamar ele de não modelado, tá? Então, aqui, ó, é o não modelado, ok? Tecido conjuntivo elástico. Nesse tecido, a gente vai observar a predominância de fibras, né, elásticas, observadas como linhas onduladas, relativamente contínuas e também espessas. Esse tecido é encontrado na parede dos grandes vasos sanguíneos e também na formação dos ligamentos. A evidenciação dessas fibras é feita com um método chamado de resorcina fucsinorceína. Esse material torna essas lâminas elásticas mais escurecidas, por isso que a gente consegue visualizar aí, ó, a formação dessa fibra, tá ok? Já o tecido reticular, observa essa estrutura arquitetônica preenchida por fibras reticulares. Essas fibras se dispõem como uma rede envolvendo células de alguns tecidos, como no caso da medula óssea, né, localizada internamente dentro dos ossos, órgãos linfóides, como por exemplo o baço, a glândula adrenal ou suprarrenal e também em partes do fígado, tá? Para a gente visualizar perfeitamente essas fibras reticulares, a gente utiliza uma coloração utilizando sais de prata. Por isso que elas ficam enegrecidas assim na visualização ao microscópio, tá? Então, todas essas linhazinhas aqui são fibras reticulares. Tecido adiposo. Nesse tecido, nós vamos encontrar uma célula específica, especializada em armazenar gordura, que é o adipócito. A gente pode observar o formato unilocular, que é onde vai ter uma única grande gota de gordura armazenada dentro dessa célula, tá ok? E o formato multilocular, onde a gente vai encontrar várias pequenas gotículas dentro dessa célula, como a gente observa aqui nessa imagem, tá? Várias gotículas e uma grande única gota
de material armazenado. O multilocular geralmente é chamado de gordura marrom, né? E é muito encontrado nos bebês, tanto na vida fetal e neonatal, tá? Porque elas vão atuar aí na parte de termorregulação, regulação da temperatura corporal nesses indivíduos ainda novinhos. Vamos agora para o tecido cartilaginoso. Vamos estudar as características desse tecido. Cartilagem hialina é a cartilagem mais encontrada na formação do corpo humano. A gente observa uma matriz relativamente homogênea e um arcabouço estrutural formado por essa cartilagem, uma arquitetura formada por essa cartilagem. Então, veja que a presença de grupos exógenos são esses que a gente encontra aqui, ó, quando a célula está se dividindo, tá ok? Na parte mais profunda do tecido, a gente vai observar células mais arredondadas, presas dentro da lacuna, que aí a gente vai chamar de condrócito, que já é a célula madura, tá? E na periferia a gente vai visualizar células mais achatadas, que são os condroblastos. Né? Aqui, ó, nessa porção aqui, a gente visualiza a formação dos condroblastos, que ao se maturarem, produzir essa matriz extracelular, eles ficam aprisionados dentro desse espaço da matriz extracelular e são chamados de condrócitos, tá? Então, perceba a diferença entre a matriz territorial mais corada e a matriz interterritorial mais abundante entre a matriz. Então, verifica aqui a diferenciação entre essa cor, né, mais rósea e essa cor mais arroxeada, tá ok? Então, envolvendo o tecido cartilaginoso, a gente sempre vai encontrar um pericôndrio, tá? Que é um tecido conjuntivo bem corado, esse mais róseo aqui, tá? E aí a gente vai ter esse pericôndrio fibroso mais externo e um pericôndrio condrogênico, onde a gente vai encontrar as células tronco que dão origem aos condrócitos, os condroblastos que vão dar origem aos condrócitos, tá ok? Então, a cartilagem hialina, ela pode ser encontrada tanto no esqueleto do embrião, porque é a partir dela que vai acontecer os processos de ossificação, nas cartilagens articulares, nas articulações do seu corpo, formação do nariz, da laringe, da traqueia, nos brônquios e também nas cartilagens entre as costelas, na ligação aí com o osso externo, formando a caixa torácica. Cartilagem do tipo elástica. Nessa cartilagem, a gente vai observar uma estrutura semelhante à cartilagem hialina, exceto que nessa matriz ela vai ser heterogênea devido à presença de fibras elásticas. Fibras elásticas, ó, visualize aqui essas projeções mais escurecidas, tá ok? E elas estão em continuidade justamente com o pericôndrio. Lembra lá do pericôndrio, que vai dar origem aí aos condroblastos? Então, ela pode ser encontrada no pavilhão auricular, formando a orelha, também na epiglote, aquela cartilagem que vai fechar a laringe durante a deglutição, e na formação também da tuba auditiva dentro do ouvido interno. Fibrocartilagem. Essa cartilagem não há formação de pericôndrio. A matriz é totalmente eosinófila, por isso ela não se colore tão fortemente, tá ok? E aí é por causa dessa presença das fibras do tipo colágeno 1, tá? E os condrócitos e os fibroblastos estão organizados em fileiras. Observe aqui, ó, a formação de filas, tá? Então, essas filas organizadas caracterizam aí a fibrocartilagem. Ela pode ser encontrada principalmente nos discos intervertebrais, na coluna vertebral, na articulação da mandíbula, articulação do externo clavicular entre o osso externo e a clavícula, na sínfise púbica entre os dois ossos pubis e no disco articular observado aí na formação do joelho. Tranquilo até aqui? Vamos agora então para o tecido ósseo. No tecido ósseo, para a gente observar esse tipo de tecido, né, que é um tecido mineralizado, a gente vai fazer um corte transversal em ossos longos, né, e vai observar essa formação mais compacta, tá? Então, a gente consegue visualizar bem o osso lamelar, lamelar, né, que vai apresentar essas lamelas.
essas formações aqui, ó, arredondadas, espiraladas, tá ok? E é formado por matriz óssea, entremeada pelos osteócitos. Os osteócitos são essas projeçõezinhas escurecidas, são as células aprisionadas dentro da matriz extracelular mineralizada, tá ok? E aí, esses osteócitos, eles ocupam essas lacunas, chamadas de osteoclastos, e se comunicam entre eles, né, a comunicação entre um osteócito e outro, se faz através dos canalículos ósseos, que é essas projeçõezinhas, ó, mais escurecidas que a gente observa nessa imagem aqui. Então, aqui a gente tem um osteócito, e aí a comunicação entre eles pelas projeções, tá ok? Essas estruturas elas vão se organizar concentricamente, espiraladamente, ao redor do canal de Harvest, que é essa estrutura aqui, por onde vai passar a irrigação sanguínea. E aí a gente vai ter a formação dessas estruturas arredondadas, chamadas de sistemas de Harvest ou osteons. Entre eles são observados arranjos também não concêntricos desses elementos, né, chamado de sistema circunferencial ou intermediário, que é justamente essa projeção aqui, tá bom? E aí a gente consegue visualizar então os canais de Harvest, que são interligados pelos canais de Volkmann. Os canais de Volkmann interligam canais de Harvest, tá? E aí, para essa preparação, a gente não consegue preservar as células, né? Então, é só possível observar aqui os elementos mineralizados dentro dessa matriz óssea. A gente pega um osso longo, faz um corte transversal e lixa esse osso o máximo possível para que ele fique fino o máximo possível para a gente visualizar essa estrutura, tá? Então, tudo que a gente está observando aqui nessas lâminas é material mineralizado da formação do osso. Quando a gente utiliza um processo de desmineralização ou descalcificação, a gente consegue observar as trabéculas ósseas e a organização dessas células do tecido ósseo. Então, as trabéculas ósseas são esses espaços entre uma formação mineralizada óssea e outra. Nesses espaços vai estar a formação aí da medula óssea, tá? A gente consegue observar os osteoblastos dispostos na superfície dessas trabéculas. Então, aqui a gente tem a formação de uma trabécula e a presença dos osteoblastos. E sempre nesse arranjo que vai lembrar um epitélio simples, né? Mas sem nenhuma relação íntima entre as células, elas não estão ligadas, encostadinhas umas às outras. E aí a gente vai ver a formação dos osteócitos. Os osteócitos é esse material que fica, essa célula que fica presa dentro do material mineralizado, tá? Então, já é encontrado na matriz óssea, no interior das lacunas. E os osteoclastos são as células maiores que a gente vai observar também próximo aí a esse material mineralizado. São células grandes, multinucleadas e alojadas em lacunas, né? Formando aí as lacunas de Hall-Ship, que são essas aqui ou essa daqui, tá? Tranquilo? Na ossificação endocondral, o material que é cartilaginoso, ele torna-se aí então ossificado, tá? Então a gente começa observando uma zona de cartilagem em repouso, que é esse material aqui a gente ainda tem cartilagem, tá? E aí esse material ele vai sendo ossificado até ser totalmente transformado em matriz óssea. Então, é dessa zona de repouso, a gente observa uma cartilagem hialina, sem uma alteração morfológica, então é cartilagem mesmo, né, as características. Depois a gente tem aí uma zona de cartilagem cereada ou em proliferação, onde a gente observa condrócitos achatados em fileiras paralelas, né, devido a essa alta divisão celular. Então, eles estão se dividindo, se replicando. Depois a gente vai observar uma região de zona de cartilagem hipertrófica, onde esses condrócitos eles estão bastante volumosos e essa matriz é reduzida. Tá vendo que o espaço aqui, ó, é mais reduzido, tá ok? Na próxima etapa, existe uma zona de cartilagem calcificada, onde a gente já consegue observar cavidades, lacunas, né, apresentando então a morte desses condrócitos. Então, já tem um espaço
e não tenho mais uma célula, um núcleo celular aqui dentro desse espaço, dessa lacuna. Alguns ainda têm um vestígio celular, né, um vestígio nuclear, mas a maioria deles já não tem mais esse vestígio. E aí sim a gente passa para a última parte, que é a zona de ossificação, onde a gente vai observar a formação de capilares sanguíneos, né? E essas células osteoprogenitoras nessas cavidades, onde antes haviam condrócitos e agora não há mais, tá? Então aqui, dessa seção para essa seção, a gente já tem a ossificação, formação de tecido ossificado mineralizado. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá ok? Então, bons estudos. Lembrando que material para estudos em histologia básica do Junqueira e Carneiro, mas outros livros vocês podem encontrar essas informações também. Beleza, beijo, tchau, tchau.